Yeah. Well, this roundtable was planned to be in English, but I don't have any sense to do this because the audience speak Portuguese. The lecturer speak Italian, and we both Portuguese too. So I think we can do it in Portuguese, Italian. Depends on it. Is the problem if I speak Italian? Do you prefer English or Italian? No. Okay, Italian. Okay. Italian. Better for you. Better for me. So okay, I had prepared my Arkansas accent, and the name of the the round table would be Sociology of International Relations. But now in Portuguese, a nossa mesa é de Sociologia das Relações Internacionais, e nós temos aqui como palestrantes o nosso convidado Emílio Santoro, da Universidade de Firenze, a quem nós agradecemos muito por ter vindo, tido essa disposição de estar conosco. Tá? Muito obrigado, professor. E também estamos aqui com o professor Cícero Luz, também que vai fazer a palestra. Eu vou funcionar um pouco como mediador do debate, tá? E può capire bene português, sim, sim. Então, nesse sentido, eu vou pedir que o nosso convidado de fora, né, comece como até uma demonstração de gentileza. Se você quiser começar agora, professor Santoro. Sì. It's up to you. Okay? Grazie. Ma mi sentite senza, vi direi, no, non serve? No, ti registra. Ah, ti registra. Okay. Eccolo, sì. Obrigado. Eccolo qua. Allora, intanto grazie per l'invito, devo ringraziare Fernando che sono qui, lui è stato a Firenze, ci siamo conosciuti, devo a lui questo invito, è un grande onore essere qui. Conosco abbastanza bene il Brasile, ma non ero mai stato a San Paolo, e quindi è una cosa che ho fatto con grande piacere. E spero che mi capiate, io parlo lentamente, divagar, e io della mia idea volevo parlarvi del problema del diritto di asilo, che mi sembra uno dei problemi centrali oggi a livello internazionale. Lo è sicuramente in Europa, ma insomma non è un problema indifferente nemmeno in Brasile. E volevo provare a farlo dal punto di vista della sociologia del diritto, cioè fare un po' la sociologia del diritto d'asilo, di vedere come si configura il diritto d'asilo se lo analizziamo non da un punto di vista del diritto internazionale o delle relazioni internazionali, ma appunto da un punto di vista della sociologia, così come è stata discussa in questi giorni. Allora, se noi facciamo un poco di analisi, noi vediamo che spesso il discorso sul diritto di asilo è un discorso di tipo morale. Cioè il discorso è di tipo umanitario, dobbiamo accogliere le persone, è un nostro dovere morale accogliere le persone che scappano dalle guerre, che rischiano di essere torturate, di essere uccisi nei loro paesi. E questo apre già un primo indebolimento del diritto d'asilo, cioè sembra appunto qualche cosa che si fa, ora uso una parola per estremizzare il concetto, ma per carità, una cosa caritatevole. In Italia in questo momento, voi forse sapete, avete visto sulla stampa, abbiamo una grande discussione sull'asilo, e chi dice bisogna ricevere le persone che arrivano viene chiamato buonista, buonista. E questo fa perdere la dimensione giuridica del diritto d'asilo.
ed è direi che è uno di quei diritti in cui si vede bene quella che è una tensione che si è creata all'interno dell'Occidente. La nostra storia, la storia dei diritti e della democrazia, diciamo dal 1700 in poi, è andata insieme. Noi abbiamo avuto l'espansione della democrazia, l'espansione del suffragio, l'estensione del diritto di voto, l'aumento dei governi eletti con il diritto di voto e l'espansione dei diritti. E quindi, se vogliamo, l'aspetto democratico che deriva da Rousseau e l'aspetto liberale hanno marciato insieme. Tant'è vero che siamo arrivati ad avere, dopo il trauma della seconda guerra mondiale, il costituzionalismo democratico, la democrazia costituzionale. Oggi questa, se volete, grande narrazione sembra essersi interrotta. E devo dire, Carl Schmitt aveva visto molto bene questo punto, cioè aveva detto la democrazia è incompatibile con i diritti, con l'universalismo liberale. La democrazia è i diritti del popolo che vota, non è universale. Democrazia e universalismo liberale arriveranno a un momento in cui entreranno in conflitto. Ecco, oggi sembriamo essere arrivati a quel punto in cui noi percepiamo l'universalità del diritto alla vita, a non essere torturato, sostanzialmente del diritto di asilo, come qualche cosa che è in contrasto con la nostra sovranità. Tant'è vero si parla dei sovranismi. Ma se voi ci pensate, anche perché ormai dopo il 48 l'asilo sta nelle costituzioni di quasi tutti quanti gli stati. Quindi il problema è proprio l'entrata in discussione tra l'idea della sovranità popolare e i limiti costituzionali alla sovranità popolare. In uno dei suoi più famosi libri, Dworkin diceva che il diritto è come una trump, lui diceva, cioè è qualche cosa che io mi gioco e a questo punto non importa l'utilità della maggioranza, ma si devono fermare e rispettare il mio diritto, anche se è solo il mio e fa danno a tutti quanti gli altri. Questo sistema in cui ci sono alcuni diritti, e sicuramente il diritto alla vita, non essere torturato e via dicendo, fanno parte di questi diritti che si fermano e prevalgano anche rispetto alla volontà del 99% della popolazione, è sicuramente entrata in crisi. Cioè è entrata in crisi quella storia che dalla rivoluzione francese a oggi ci ha portato alla democrazia costituzionale. Oggi, secondo quello che era la profezia di Carl Schmitt, le due cose si ridividono radicalmente e vediamo evidentemente il conflitto tra l'universalismo dei diritti e invece il particolarismo della democrazia. Credo che se appunto gli diamo uno sguardo proprio, se vorrete, di sociologia culturale, la nostra storia occidentale, e includo il Brasile nella storia occidentale. Grazie. Prego, ma molti brasiliani non mi ringrazierebbero perché è un'operazione coloniale fare questo, però bisogna discutere su questo. Siamo estremo occidente. Siete estremo occidente, però appunto diciamo tutta la discussione degli anni 60-70 sul modernismo in Brasile non sarebbe d'accordo con quello che sto dicendo, però ecco questo sullo sviluppismo, l'antropofagismo, ecco, questo, tutto questo mi mangerebbero a me se dicessi che il Brasile è, però questo. Non te ha paura. No, non tengo paura. Non faremo questo. Non tengo paura. Vai a tornare al Talent, sicuro. Sei sicuro, con tutti i miei pezzi.
è sempre stata accompagnata da quella filosofia della storia che è nata con l'illuminismo, cioè l'idea che tutti saremmo stati meglio nel futuro, che la storia era un continuo progresso, che nessuno sarebbe stato peggio, il gioco sarebbe stato sempre a somma positiva, cioè non è che quello di più che aveva qualcheduno sarebbe stato in sottrazione a quello che avevano gli altri, tutti quanti saremmo stati meglio. Ecco, questa filosofia della storia che ha consentito all'universalismo dei diritti e alla democrazia di vivere insieme per 300 anni, sicuramente nel mondo occidentale con la globalizzazione è entrata in crisi. È cambiata completamente la percezione. Forse già in Italia la mia generazione, ma sicuramente le generazioni dopo la mia, quelle che oggi cominciano ad avere 40 anni, pensano che i loro figli staranno peggio di loro. Ed è la prima volta che succede nella storia d'Italia. E lo pensa in tutta Europa, ed è la prima volta che succede in tutta Europa. Era una cosa appunto che in questa filosofia della storia che risale ad Hegel, a Kant, non si era mai pensato, che una generazione avrebbe cominciato a porsi il problema non che i suoi figli stavano meglio, ma che i suoi figli stavano peggio, e i figli sono convinti che staranno peggio dei loro padri, e questo cambia completamente la nostra storia politica e giuridica, perché la inserisce in una prospettiva completamente diversa. E qui il gioco non è più a somma positiva, ma è a somma zero, se non negativa. Se io do qualcosa a qualcun altro, lo perdo io, e questo probabilmente si aggiunge al fatto che io già sto perdendo, che io già starò peggio di mio padre, quindi io non solo starò peggio di mio padre, ho perso rispetto a mio padre, ma se qualcun altro acquista un diritto, io starò ancora peggio. E questo cambia completamente la prospettiva. Completamente. E abbiamo tutti i problemi che ne derivano, e quello dell'asilo è un problema che fa vedere questo aspetto in maniera evidente. Perché? Perché, come dicevo prima, l'asilo è sicuramente uno dei diritti fondamentali, è il modo di proteggere i diritti più essenziali delle persone. E allo stesso tempo riguarda però gli stranieri, non i cittadini. Per cui è il diritto che fa vedere meglio di tutti questo fenomeno, che poi probabilmente lo vedremo su altri diritti, ma questo proprio perché io lo devo negare non ai cittadini, ma agli stranieri, è il primo in cui si vede che entrare in conflitto la tensione tra la teoria liberale dell'universalismo dei diritti e la teoria democratica. E io dico che nella nostra storia noi siamo sempre stati abituati all'idea che la democrazia è progressivamente includente. Lo è stato dal 1700 a oggi. Noi abbiamo avuto l'estensione del suffragio, votavano pochissime persone, oggi votano tutti, perfino le donne. Siamo arrivati, abbiamo cominciato a discutere del voto degli stranieri, e invece da 20 anni a questa parte la democrazia diventa escludente, cioè la maggioranza che vince si preoccupa di proteggere i suoi diritti ed escludere tutti quanti gli altri. La globalizzazione ha sicuramente cambiato completamente questa idea. Prima avere una popolazione ricca era considerato la base della potenza dello Stato. Il benessere della popolazione era ci sono pagine bellissime, i corsi di Foucault su questo, come il benessere della popolazione diventa la base della potenza dello Stato, e quindi ogni Stato, per aumentare la sua potenza, cerca di migliorare le condizioni della sua popolazione e di aumentare anche il numero della sua popolazione. Oggi tutto questo è sparito. Le grandi migrazioni da un lato e
la percezione della ristrettezza dei beni economici fa pensare che io posso selezionare la popolazione, quando ho bisogno la uso e quando non ho bisogno la escludo. E non è un caso che noi abbiamo in Italia, ma anche in Brasile. Oggi discutevo con una vostra collega della situazione delle imprese tessili coreane che sfruttano i lavoratori venezuelani in questa città, in questa regione. In Italia abbiamo le imprese cinesi che sfruttano i lavoratori pakistani o del Bangladesh, ma abbiamo le imprese italiane che sfruttano i lavoratori africani. Per esempio, gran parte dell'agricoltura in Italia, come in Spagna, è basata su questo, così esattamente come negli Stati Uniti è basata sullo sfruttamento dei sudamericani e centroamericani. Quindi abbiamo un'idea di una popolazione da non includere, da sfruttare, ma da non dargli diritti. E questo è qualcosa di completamente nuovo. Completamente nuovo non perché prima non esisteva, ma perché prima era percepita come un problema, come qualche cosa che andava risolto appunto attraverso la progressiva inclusione. Oggi invece è teorizzata come un diritto del popolo democratico di decidere che vuole difendere se stesso anche dall'inclusione degli altri, non vuole dividere i suoi diritti con gli altri, proprio perché la percezione non è più il gioco a somma positiva, non è più staremo tutti bene, ma staremo tutti peggio, e quindi ho bisogno di non dare niente a te. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, che è più tecnico-giuridico e riguarda più strettamente l'Europa, noi abbiamo una situazione particolare in Europa, che in questo problema diventa probabilmente esplosiva. Cioè noi abbiamo una Corte europea dei diritti dell'uomo che ha un potere di emettere sentenze vincolanti verso gli stati, mentre le sentenze della Corte interamericana sono, come dire, un invito agli stati a fare un certo numero di cose. Lo Stato è vincolato dal trattato istitutivo a eseguire la sentenza della Corte, compreso eliminare le cause della violazione del diritto per cui viene condannato. Bene, questo apre un grande problema, perché rispetto agli stranieri e rispetto a questa nuova situazione che si è creata, la Corte è rimasta molto legata alla logica vecchia inclusiva dell'espansione dei diritti a tutti quanti. Voi pensate, io dico sempre, il nome stesso, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ce l'avete? Sì, anche in portoghese si dice ossimoro, quando è una contraddizione tra i due termini, e allo stesso tempo una megalomania, perché se è europea, come fa a garantire i diritti dell'uomo? Sì, questo dipende dalle traduzioni, perché in inglese invece è Convention of Human Rights, dei diritti umani, ma questo la versione italiana e la versione francese sono maschiliste. Come in portoghese. Come in portoghese. Anche in portoghese. Questo noi dovremmo cambiare il trattato e dire lo chiamiamo la traduzione del trattato, traduciamo dall'inglese invece che dal francese, ma questo è un altro problema. Però invece il problema serio è questo, cioè che noi abbiamo una convenzione che riconosce i diritti a tutti gli esseri umani, ma è europea. Allora come può funzionare questo? Questo funziona con un meccanismo molto preciso, che inverte totalmente la logica di attribuzione dei diritti. Cioè, nella tradizione, di nuovo, occidentale dei diritti, la cittadinanza, l'appartenenza nazionale è la base di attribuzione dei diritti. Ci sono pochi diritti, sono eccezioni, che le Costituzioni attribuiscono a tutti,
normalmente i diritti sono nella stragrande maggioranza attribuiti ai cittadini. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e quindi io se nasco cittadino italiano, francese, tedesco, brasiliano, ho quel numero di diritti che l'ordinamento giuridico del mio Stato concede. La Costituzione europea dei diritti dell'uomo inverte completamente questa logica. Come fa a essere europea e diritti umani? La Costituzione dice che per far valere il diritto di fronte alla Corte non conta la cittadinanza, perché i diritti appunto sono umani, sono di tutti gli uomini, ma conta a quale Stato appartiene chi viola il tuo diritto. Quindi, se chi viola il tuo diritto è europeo, tu hai il diritto riconosciuto. Se il tuo diritto di libertà è violato dai tedeschi, dai francesi e dagli italiani, tu puoi essere dello Zimbabwe, dell'Argentina o del Messico, hai diritto di venire di fronte alla Corte e dire io ho questo diritto. Non è la tua cittadinanza, ma è la cittadinanza di chi te lo viola il diritto, di chi ti nega il diritto. E guardate, è una rivoluzione enorme. Noi non ce ne siamo mai accorti per 50 anni, perché la convenzione, anzi 60, perché la convenzione è del 55, ma oggi questo diventa evidente. Perché naturalmente il tentativo degli stati di negare i diritti agli stranieri è uno strumento che gli stranieri portano davanti alla Corte dicendo l'Italia, la Germania, la Francia mi negano i diritti che tu prevedi per tutti. E quindi la Corte condanna l'Italia, la Francia, la Germania perché nega i diritti agli stranieri. È il fatto che improvvisamente, cosa che nel 50 non era pensabile, l'Italia e la Francia decidano di negare i diritti agli stranieri che fa vedere questo meccanismo, perché fino ad oggi non si vedeva, ma oggi si vede che è un meccanismo che ha rivoluzionato l'impostazione, appunto, che risale alla rivoluzione francese, di attribuzione dei diritti. Cioè l'attribuzione dei diritti non viene più fatta in base alla cittadinanza mia di titolare dei diritti, ma viene fatta in base alla cittadinanza di chi me li nega. Questa è la cosa che risolve l'ossimoro di diritti umani, cioè appartenenti a tutto il genere umano, ma europei. Cioè, quel diritto è di tutti, ma io posso ottenere la condanna della sua violazione solo se chi la fa è un europeo. E guardate, è una rivoluzione enorme di cui non abbiamo mai parlato per 60 anni e nello stesso tempo oggi rischia di diventare esplosiva. Cioè noi per esempio abbiamo l'Inghilterra che dice non solo voglio uscire dall'Unione Europea, ma voglio uscire anche dalla giurisdizione della Corte dei diritti umani, sebbene nel 1955 sia stata forse una degli stati che l'abbia voluto più di tutti. La Francia che dall'attentato al Bataclan sospende la stragrande maggioranza dei diritti previsti dalla Convenzione ripetutamente da 3 anni a questa parte. In tanti stati, in Italia, c'è una grande insofferenza sulla giurisdizione della Corte, in tutti gli stati europei. Voi pensate che l'Italia concedeva un gran numero di diritti sociali agli stranieri solo dopo che stavano in Italia da almeno 5 anni. La Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha detto ogni straniero regolarmente soggiornante deve avere gli stessi diritti sociali di un italiano. Oggi, quando l'idea è appunto del gioco non più a somma positiva ma a somma zero, questo è assolutamente insopportabile per la democrazia italiana. Noi ci troviamo in questo grande momento, in questa grande, diciamo, apertura di 2 dicotomie. Uno, la crisi della democrazia includente che diventa democrazia escludente, rompendo il suo legame con i 2 diritti, e dall'altro imprigionati da un sistema creato 50 anni fa che ha capovolto le basi dell'attribuzione dei diritti. Questa è per l'Europa una situazione assolutamente esplosiva che è importante avere chiaro. Poi come andrà a finire lo vedremo, perché è assolutamente imprevedibile. Può essere molti giudici della Corte mi dicano abbiamo la sensazione che la Corte sta per sparire,
cioè che una delle reazioni sarà appunto che gli stati eliminano la Corte europea dei diritti dell'uomo, che sarebbe sì una cosa epocale nella storia dell'Occidente, che ha come sua cultura fondamentale la cultura dei diritti. Vi ringrazio veramente. Grazie a lei, grazie a tanti. Buon, adesso devo lasciare il professore Cicero parlare con noi. Per favore. Grazie, amici. Può parlare in portoghese? Portoghese? Sì. Bueno. Ok. Primeiramente, então, boa noite a todos e a todas. Ao professor, agradeço pelas palavras, muito boa fala. Great lecture, professor. Thank you very much. Obrigado. Colonialism, right? English colonialism. E também ao professor Marcelo por mediar e pelo convite. Agradecer ao Fernando Rister pelo convite, e que não está aqui, mas já está citado, e a todos que estão acompanhando, né? Alguns alunos do mestrado, outros já fizeram. Agora o meu chefe chegou, o coordenador, agora, justamente agora, hein? Que azar. Ou só, mais sorte que o azar, né? Bom, então eu tinha preparado originalmente em inglês, mas o pessoal disse que prefere, inclusive, que eu fale em português, então tudo bem. Eu vou falar o seguinte, o título da minha fala é Direitos Humanos sob Ataque. E aí é sintomas de desglobalização ou transformação de arranjos nacionais. Tá? A gente tem observado que no âmbito da sociologia do direito e no direito internacional, quando observamos sintomas de protecionismos econômicos, sintomas exageradamente nacionalistas, né, e certos retrocessos em direitos humanos, nós podemos observar que há um questionamento de que ordem, né, de que ordem está sendo formada, né? Qual é a ordem interativa atual. Até alguns anos atrás era praticamente inquestionável essa ideia de que a globalização, ainda com o seu projeto político e econômico, que se deu desde o início da década de 90, era a ordem principal, ou principalmente, ou que a gente poderia dizer uma força muito importante de coalizão e de, inclusive, afirmação de tribunais internacionais, embora fragmentados, né? A gente pode falar da OMC, a gente pode falar do TPI, e que eram, de alguma forma, a ordem mundial que estava sendo proposta. Contudo, esse conceito, a globalização, como principal conceito explicativo e descritivo desse processo, ele merece, né, dentro da minha perspectiva, ser reproblematizado. Tá? E eu vou concentrar em 2 pontos essa reproblematização. Perguntando qual é o caminho dos direitos humanos, em especial qual é a relação das evidências que nós temos mundialmente, e eu vou falar de algumas evidências, de alguns sintomas, né, com esse processo que a gente pode chamar de desglobalização. Se existem mesmo sintomas e evidências suficientes para começar a indagar esse processo, né, que poderia ser chamado de globalização. Até que ponto as escolhas dos estados nacionais são influenciados por algum tipo de processo que tenha esse mecanismo como principal. E dentro do ponto de vista metodológico, né, o artigo ele ainda é uma fase realmente exploratória, mas que eu vou trazer uma série de virtudes, se a gente pode dizer assim, transdisciplinares, né? Realmente eu acho que é transdisciplinar nesse caso. Deixar claro que esse projeto, que essa fala, né, faz parte de um projeto de pesquisa dentro do meu grupo de pesquisa do CNPq e do programa de pós-graduação da FDSM. O nosso grupo de pesquisa se chama Direito Nacional Crítico, e o projeto atual que eu estou coordenando se chama Os Efeitos da Desglobalização, a tensão entre direitos humanos e a soberania no novo século XXI. Muito bem. Bom, como eu falei, ele tem a minha fala, ou esse projeto, ele tem uma virtude transdisciplinar, porque justamente a globalização tem essa perspectiva, né? Então eu vou dialogar com análises da economia política internacional, principalmente autores que são considerados teóricos da economia do bem-estar social, como Thomas Piketty
em associação com economistas do novo institucionalismo, como Danny Roderick, né? Também a primeira ideia de desglobalização foi justamente proposta por um economista chamado Walden Bello, e ainda não foi transposta ou não foi enfrentada dentro do ponto de vista da sociologia do direito ou do direito nacional, com exceção de uma pessoa que deve ter assoprado para o Boaventura de Souza Santos, que aí ele escreveu um texto agora, faz 4 meses, né, sobre, relacionando, né, a ideia de desglobalização. Acho que eu tenho um X9 dentro do meu grupo de pesquisa que falou para ele, só pode, né. Nunca ninguém tinha escrito sobre isso, a gente escreve, é uma brincadeira, né, mas pode ser verdade, a gente não sabe. Dentro do ponto de vista da sociologia do direito, a pesquisa se associa-se mais com a ideia pós-colonialista mesmo, do Edward Said e de alguns autores que buscam compreender as relações de hegemonia e de império, não só dos países de uma forma econômica, mas também das normas, né? As normas que se propõem de forma, muitas vezes, que seriam neutras do direito nacional, na verdade elas carregam uma história de perpetuação de uma determinada ordem, né? Por isso que é tão particular o Donald Trump, né? Porque a ordem estadunidense e a hegemonia estadunidense é o status quo atual, né? E quando ele chacoalha o tabuleiro, questionando as regras, qualquer coisa pode acontecer, inclusive eles perderem poder, né? Então é por isso que é bastante pouco tradicional essa perspectiva que ele dá, né? E eu também tenho trabalhado, mas eu não vou explorar aqui, a ideia de tecnopolítica, do Jesus Sabariego, que faz parte, ele é um professor português, que também ele está incluído no nosso grupo de pesquisa, que ele trabalha essas ideias de algoritmos e a influência da internet dentro dessa relação com essa nova globalização ou desglobalização, né? Então, qual que é a pergunta de pesquisa, né? Será que os direitos humanos estão sob ataque realmente? Qual seria a sua principal causa? Verificar isso tanto no nível nacional quanto internacional, e de 3 perspectivas de sistemas, né? Econômico, jurídico e político. Certo? Muito bem. Muito bem. Primeiro objetivo, então, a primeira ideia principal é tentar observar como os direitos humanos são um alvo fácil, né, para esse sistema, e como é impressionante a quantidade de tempo que a gente não se deu conta disso, tá? Nesse sentido, a ideia mais contraintuitiva, talvez, que eu quero abordar aqui, é que a trajetória dos direitos humanos, tanto no nível local quanto internacional, ela não é uma trajetória necessariamente como alguns autores brasileiros e até mesmo italianos, Ferraioli, né, propõem para nós como uma ideia de crescência ou de progresso, até como o senhor falou, né, professor? O Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é juiz do Tribunal, da Corte Nacional de Justiça, talvez um dos juristas brasileiros mais importantes, ele conta a história dos direitos humanos como se fosse uma trajetória de progresso, né? O professor Fábio Comparato, daqui da Faculdade de Direito da USP, também tem um livro que ele tenta abordar essa ideia, essa trajetória. Contudo, né, a gente pode observar que se a gente verificar as ideias de universalização dos direitos humanos, conquistas, reflexões históricas, elas vão mostrar para nós que há muito mais uma evolução esparsa e desorientada do que propriamente uma caminhada linear, né? Principalmente se a gente observa os 3 níveis de direitos humanos dentro de uma ideia de direitos humanos civis, sociais, políticos, né? O Brasil, por exemplo, na década de 30, a gente tinha, então, propõe direitos sociais, a gente tem até uma certa ideia, né, de direitos políticos, mas os direitos individuais estavam, de alguma forma, deixados de lado, né? Então a gente nunca teve, de repente, essa questão de uma forma... Talvez a gente se engane lendo apenas a Constituição de 88, daí a gente tem todo o pacote, né? Mas quando a gente pensa em direitos individuais, políticos e sociais, a própria ideia da Guerra Fria no direito internacional, ele fez que houvesse 2 pactos diferentes de direito internacional de direitos humanos, né? O Pacto de Direitos Civis, Econômicos e Culturais,
que o mundo vermelho, a União Soviética, dizia que aquilo eram direitos humanos, e do outro lado a gente já tinha um pacto de direitos civis e políticos, que era o que os Estados Unidos e o Ocidente, o Norte Ocidental, queriam propor como direitos humanos. Então houve sempre essa ideia, vamos dizer, desorientada, esparsa e fragmentada da própria ideia de direitos humanos, que talvez a gente esqueça por alguns momentos. Fazendo um parênteses, né, já que o meu chefe está aqui, a gente acabou também de propor essas ideias, a gente acabou falando num outro artigo, né, que foi colocado com essa mesma ideia, só que a gente teve uma profundidade maior dentro de uma perspectiva que a gente analisou isso sobre as ideias de Foucault e de Luhmann, né, na ideia de archive, né, de Foucault, e a ideia de memória, né, em Luhmann, né, que daí mas isso é um outro papo, só para não deixar de fazer referência, depois ele vai me xingar, eu conheço o cara. Então, é mentira. Bom, no Brasil, então, né, que a gente pode falar, né, aconteceu, o que foi? A gente foi firmado, aliás, primeiro os direitos sociais na década de 30. Então Getúlio Vargas, ele utilizou isso, inclusive ele era muito amigo do Mussolini, né, fascista, né? Os imigrantes italianos eram muito bem recebidos, né, sindicalistas, justamente com troca, e alguns partidos, né, da ação integralista brasileira, que era mediado e inspirado, um dos professores chaves é o Miguel Reale, que nunca é pouco esquecer que ele foi um dos fundadores do Partido Fascista Brasileiro. Eles tinham dinheiro vindo da Itália, mas o que havia? Havia direitos sociais, só não havia direitos políticos individuais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, então nascem no Brasil, a gente tem direitos civis e políticos, que são subtraídos de nós durante a ditadura de 64 a 85 e renascidos em 1988. Mas olha só que azar, né, da frágil e baby democracia brasileira, né? Então logo quando a gente retoma os direitos sociais, individuais e políticos, a gente é deparado com a globalização, né? 1990, Consenso de Washington, libera tudo, né, que vai ser melhor, né? Mas a gente não tinha experiência democrática, as nossas instituições, a gente nem sabia direito o processo legislativo, e a gente já tinha que privatizar, abrir o mercado, fazer uma nova moeda, dar um jeito na economia, né, porque a gente tinha perdido. Então, esses conflitos com as novas democracias foram ainda fundamentalmente trágicos para países de democracias jovens, né? Mas ela se observa, né? Então, na década de 90, a gente vai ter a internalização de inúmeros pactos, convenções sobre a criança, prevenir a tortura, pacto de direito internacional de direitos humanos. A gente vai ter mais ou menos 20 a 30 pactos de direitos humanos que vão ser incorporados já na década de 90, ao mesmo tempo que a gente incorpora os preceitos econômicos da globalização e do Consenso de Washington. Essa estrutura que foi imposta ao Brasil vai ser também, na boa parte do mundo ocidental, em 3 níveis. Então, no nível nacional, a estrutura dos direitos fundamentais nas constituições modernas. No nível regional, com a estrutura de proteção, nós também temos uma corte uma corte interamericana de direitos humanos muito relevante e que é atuante dentro da perspectiva dos países que aceitam, né? E do nível de organizações de coordenação internacional, como a ONU, o Tribunal Penal Internacional, Organização Mundial do Comércio, e blocos regionais, tudo na mesma década, né? Veja só que turbilhão, as inúmeras facetas de uma ditadura militar de uma década, de nenhuma participação política, a gente então tem inúmeros níveis nacionais, regionais e internacionais de participação múltiplas, né? Evidentemente que talvez nós não estivéssemos tão bem preparados para isso. E essa combinação de um livre mercado com direitos humanos é, obviamente, a base da social-democracia, né? Como o senhor também estava falando. Então, essa democracia ela é muito importante na medida que eu tenho direitos sociais garantidos. Porque, senão, a gente perde uma ideia importante do que é o papel do Estado, né, dentro de uma ideia de livre concorrência. O Christian Laval, não sei se conhece, né, está aqui no Brasil, né, e para ele, uma ideia importante que o neoliberalismo vai propor a partir da década de 90 é justamente, não só no nível econômico, essa ideia de livre concorrência, mas também no nível das estruturas do Estado e das percepções subjetivas, né? E aí daí se começa a questionar o tempo todo
por que o Estado não funciona como uma empresa? Né? Por que não tem eficiência no Estado? Por que os direitos sociais não funcionam? Por que a gente não... Por que a iniciativa privada funciona tão melhor? Por que a gente vai precisar do Estado? Bom, justamente essa confusão vai fazer, o que é uma confusão já de pressupostos, né? O Estado ele não é iniciativa privada e nunca vai ser. E essas perspectivas vão fazer com que tanto do nível subjetivo quanto do nível estatal e do nível internacional, a gente comece a questionar essas relações de direitos sociais, as relações pessoais, quer dizer, a pessoa, quando ela não tem sucesso em uma determinada questão, diante dessa ideia radical de neoliberalismo, dessa ideia radical de livre concorrência, é porque você não fez o suficiente. E dele, obviamente, que está dentro também de uma perspectiva Foucaultiana, né, de disciplina, de órgãos que vão além simplesmente da norma e que vão mudar essa perspectiva íntima, que vai ser tanto um grilhão quanto uma liberdade. Né? Então eu me iludo com essa ideia de que eu posso chegar a algum lugar com uma liberdade que na verdade não existe, e nunca questionando o sistema. Que talvez é tão radical essa ideia de livre concorrência e de neoliberalismo e de uma pretensa meritocracia que o sistema não deixa você questionar ele. Você vai fazer com que você se questione subjetivamente por que você não alcançou as metas. Por que não alcançou as metas do Lattes? Olha ali, o chefe está ali. Ele tá. Você tem que alcançar as metas. Não, mas é irreal, é um absurdo. É você não tá dormindo demais, você está passeando demais. Né? E os direitos sociais, eles não funcionam por quê? Porque é uma questão pública que tinha que funcionar como empresa. Então vamos privatizar toda essa relação e não vamos ou retirar os direitos sociais também, porque é um custo, né? Porque na verdade quem é dono da narrativa geralmente nem conhece ou não faz parte dessas, nunca foi numa fila do SUS ou do hospital, ele vai dizer que eu já pago 2 vezes, eu pago o plano de saúde, pô, que bom pra ti que tu consegue pagar 2 vezes, porque quem não consegue precisa estar lá naquele lugar que é a ideia de organização estatal prestando serviços de apoio social. Mas eu fico meio entusiasmado assim, com essa ideia, porque ela realmente flerta com retrocessos impressionantes. E nesse sentido, eu descobri 2 autores que já falaram também antes de mim isso, né? Que é o Eric Posner, que é filho do Richard Posner mesmo, né? Da Escola de Chicago e da análise econômica do direito, embora ele não seja esse liberal chauvinista, assim, ele é um cara até um pouco assim digno, né? Ele tem uma... Não, mas eu falando do Richard Posner, eu não estou dizendo que todos os liberais são malucos, né? Eu estou dizendo que alguns são, né? E eu até acho, alguns são. E ele escreveu The Twilight of Human Rights. O cara é tão esperto que ele usou até o Twilight, aquele negócio dos vampirinhos, né? Como é que é, Estela? Crepúsculo. Não, é o filme, ela gosta do filme. É o Crepúsculo, né? O Crepúsculo de Direitos Humanos, que ele usou... Quer dizer, é que os jovens conhecem essas coisas, né? E o Stephen Hopgood colocou The End Times of Human Rights. Então a gente começa a perceber literaturas que vão dizer, olha, os direitos humanos vão acabar. Está vindo uma força estrategicamente importante que vai dizer o seguinte, não a narrativa principal desconsidera algo que para nós, né, professor, há 20 anos, a gente nunca imaginaria isso. Começo do século XX, no XXI, né, a gente não não estava na pauta isso. A gente tomou como dado algo que é uma ficção que precisa ser imposta e repetida todos os dias, senão ela morre, né? A gente não se deu conta. O Boaventura vai falar isso, né? E se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, né? Essa ideia de que se os direitos humanos não são reafirmados, se essa ficção, e daí isso que eu estou tentando hoje em dia trabalhar com meus alunos para eles entenderem, que tem muita gente no Brasil que diz hoje, olha essa frase, professor, direitos humanos para humanos direitos. Consegue compreender isso? E daí eu tento explicar para eles, olha, a gente criou no século XX uma ficção completamente maluca, que é
acreditar que todos os seres humanos têm o mesmo valor. Que não importa a nacionalidade, se é estrangeiro ou não, não importa a condição econômica, não importa a cor, não importa o cheiro, todo mundo é. Isso é uma ficção, isso é uma proposta normativa, evidentemente, isso é um valor, isso é uma semântica importante ser repetida. Só que no momento que existem algumas, daí uma das questões que eu quero enfrentar, a qualquer momento que a gente, então, fraquejar, como diz um dos candidatos, os direitos humanos podem retroceder. Eles vão retroceder. A luta política ela é muito forte, principalmente dentro da nossa nova perspectiva de neoliberalismo, onde a gente vai ter narrativas com muita força e sem territorialidade, que são as empresas, né, transnacionais, interesses de capital financeiro que não tem nem mais o território onde que eles estão. Então eles não se importam mais se tu perdeu direitos humanos aqui ou ali, porque o território ele é desimportante dentro dessa nova perspectiva transnacional. Isso quer dizer transnacional, né? Quando a fronteira ela é atravessada por uma força maior. A única coisa que a gente não consegue tirar dentro disso, geralmente, é uma perspectiva política. E essa perspectiva política, que é, o Luhmann diz isso, né, uma série de outros autores, que ela é muito enraizada, mesmo na União Europeia, né, vocês 28 estados, o Parlamento Europeu com 760 pessoas, finalmente, em algum momento, você sempre vai ser nacional. Então, às vezes, eles votam mais com o país do que propriamente com um partido político ou outro. Né? Essa relação de restrição as propostas políticas transnacionais, a dificuldade do olhar político, da força política, dialogar, vai fazer com que o sistema da política seja menos desenvolvido que propriamente o sistema do direito, né, dentro da perspectiva internacional. Nós temos inúmeros tribunais internacionais e pouquíssimos lugares de fala legítimos da política para debater esse tipo de problema. E o que acontece com isso? Isso abre caminho para racionalidades ou para formas de direito que não contam com participação política nenhuma. A lex mercatória, a lex digital, a lex esportiva, elas são formas privadas de desenvolvimento de normas que aí não vão se preocupar com essa frescura de direitos humanos. Né? Por fim, tá? Eu vou falar de algumas... Não, eu falei 15 minutos, ainda tem mais uns 10, eu acho. Ele falou 25. Mais 5. Não, mais 10. 5... grandes, né? Tá. É verdade. Bom, vamos falar de algumas perspectivas. Eu vou falar então, vou para frente. Eu tenho e aí eu tenho vários exemplos aqui desses sintomas, né? Eu gosto muito do Slavoj Žižek, né? Que ele diz que da mesma forma que ele tem uma parte, né, dessa parte, que ele flerta com a psicanálise, né, e tal, né? Eu gosto disso. Ele diz que da mesma forma que uma pessoa vai para análise, né, e deita no divã e fica falando uma série de sintomas, o bom psicanalista é aquele que faz a boa pergunta, né? Então e ele diz assim, então nós temos que observar essas questões de nacionalismos, de chauvinismo, de retrocessos como sintomas, e talvez cabe a nós fazer boas perguntas, diferentes perguntas, finalmente. Né? Essa talvez seja o nosso problema, a nossa questão. Né? Não dar respostas exatamente, mas talvez fazer as melhores perguntas. Então, alguns sintomas, né, discurso de posse do Donald Trump. Todas as decisões sobre comércio, imposto e imigração serão feitas para beneficiar trabalhadores americanos e famílias americanas. Devemos proteger as fronteiras dos estragos de outros países que fabricam nossos produtos, roubando nossas empresas, destruindo nossas empresas. Né? Eu tenho aqui uma frase meio forte. Assim, é difícil saber se o Trump é ingênuo, se ele é imbecil ou ele é maldoso, mas eu acredito que o melhor é que ele seja os três. Né? Mais ou menos como a ideia, né, que se aproxima do trilema impossível do Danny Roderick, a respeito de escolhas nacionais em meio à globalização. Né? Esse aqui é uma ideia que o Roderick fala, que na verdade esses são os efeitos perversos da ideia de globalização. Né? Você tem esse trilema impossível diz o seguinte, você vai ter dentro da perspectiva global 3 questões que os países só podem escolher 2. Daí quais são as 3 questões? É hiperglobalização, soberania e democracia. Né? Vamos pensar a China. A China é hiperglobalizada. Né? Ela tem super soberania sobre o seu território, mas não tem democracia. Né?
Vamos pensar então um país, os Estados Unidos, em tese, o que ele está dizendo? Né? É uma hiperglobalizado, tem democracia e não tem. Então, não vai conseguir ter soberania sobre determinadas questões, como aonde que eu produzo, da onde que eu compro. Os Estados Unidos não pode fechar as fronteiras hoje, que, sei lá, 90% de tudo que eles consomem vem de fora. Né? Então, essa relação, ela é bastante interessante. Por isso, a gente observa discursos nacionalistas. E a ideia de interesse nacional, ela vai começar a ser cada vez mais observada. Quanto mais eu tenho, então, uma ideia de hiperglobalização, os Estados vão começar a se dar conta que o interesse nacional e essa relação que eles têm, quando eles têm que prestar contas a cada 4 anos no processo democrático, ela vai se diluir. E aí o que acontece? Você vai ter que, inevitavelmente, colocar alguns freios e, de uma forma engraçada, né, quem propôs a globalização, justamente agora está tendo que dar a ré, que foi a ideia dos Estados Unidos. Né? Eu vou então me caminhando para o final, embora tenha tantas outras coisas para dizer, mas ele está me dando uns cutucão aqui embaixo, então... Né? Vamos lá para baixo, que eu vou propor 3 saídas. Contudo, então tá. Agora eu vou dar, então, os sintomas dentro desses 3 sistemas que eu queria abordar. Né? No plano econômico, quais são os sistemas de uma desglobalização ou de uma volta ao nacionalismo? O pacote anticrise americano do próprio Obama, tá? Ele tinha restrição a produtos, aquisição de ferro, aço. Né? O governo Trump rasgou o TPP, né, que é a parceria do Tratado Transpacífica, um dos maiores acordos econômicos já realizados. Ele disse que se a OMC não servir, ele sai da OMC. Né? Ele já falou que se a ONU é uma burocracia que não serve para nada, e ele sai da ONU. Né? E aí a gente tem uma situação que a gente nunca viveu na história política, nem mesmo na Guerra Fria, que é os Estados Unidos hoje. Eles têm o maior poder militar que todos os outros países juntos. Né? Então, que a gente não tinha antes, quando a gente tinha a União Soviética, quando a gente tinha uma Europa até militarizada. Então, fica muito difícil quando a gente tem um líder desse tipo, que não concorda com as instituições, né? Porque ele pode realmente fazer terra arrasada com qualquer tipo de tradição, mesmo que ele tenha uma tradição histórica, né, de defesa do livre comércio e de instituições. Né? Não houve nenhum presidente americano até hoje, desde 1945, tá, desde Truman até o Obama, que não tivesse defendido a abertura comercial. Tá? Ele foi o primeiro presidente que defende a abertura, o fechamento, a volta de aberturas comerciais. No plano político, né, a gente pode verificar uma série de sintomas também problemáticos dessa ordem. E aí eu estou vendo a globalização não também só como uma perspectiva econômica, eu já estou terminando mesmo, mas é famoso, já estou terminando. Mas também de uma ideia em que a partir da década de 90 a gente teve a consolidação de inúmeras organizações internacionais importantíssimas. A OMC, as próprias cortes de direitos humanos, o TPI, enfim. E aí o que a gente vê, né, no plano político-jurídico? Países pedindo boné, pedindo para sair. A Venezuela pediu para sair da OEA. A África do Sul e outros países africanos pediram, né, denunciaram o TPI. Os Estados Unidos, né, desrespeitou o direito internacional, invadindo o espaço aéreo do Paquistão quando matou o Osama, mas também dentro dos últimos ataques à Síria. Né, e nada se falou sobre isso. Né. Tem uns dados sensacionais sobre isso também. Né. Nos últimos 5 anos, foram construídos mais muros do que os últimos 40 anos entre fronteiras. Né. Então as fronteiras estão cada vez ficando maiores e mais muradas, o que é algo contra a ideia própria de movimentação de pessoas, movimentação de produtos, de fatores produtivos e de capital. Né. Desde o fim da todinho. Concluindo. Tá. Ok, todinho. Não tá gravado isso, né? Ok. Então,
A última pergunta, né? Seriam esses os sintomas suficientes para sustentar esse processo reverso de globalização, quer dizer, uma desglobalização? Ou, no mínimo, algo diferente. Né? No mínimo algo totalmente diferente. Assim, né? Existe... Então, eu gosto muito das ideias que o Christian Laval tem falado a respeito dessa... quer dizer, até uma análise meio pós-Foucaultiana, né, a respeito do nível de naturalização que racionalidade neoliberal, e agora não estou falando de uma perspectiva pejorativa quando a gente fala de neoliberal, mas é inevitavelmente neoliberal a todo o processo ocidental vive. Então, a naturalização e internalização de racionalidades neoliberais, quando se lida com qualquer tipo de faceta da vida humana, seja ela subjetiva, né? Quer dizer, você não, hoje o seu amigo teu vai te falar de um problema e diz, vai buscar um psicanalista, tu não vai ouvir ele, né? Um casal, então, é meio que o casal tem um problema, ele quebrou, praticamente o carro, né? Estragou, ou tu compra outro, né? Troca, ou vai na oficina. Então, nem mesmo as pessoas são pessoas. O tratamento que a gente dá ocidental a respeito disso, ele foi absolutamente internalizado nessa perspectiva. E também na perspectiva nacional, no que se diz respeito a direitos sociais. Os direitos sociais têm que funcionar como empresas, como indústrias, e não como um Estado que é Estado e vai ter funcionários públicos que vão ter determinadas relações diferentes de uma empresa, né? E o nível internacional também foi uma das perspectivas que eu coloquei, que aparentemente a gente tem muitos problemas. A ideia toda era causar angústias e alguns problemas diferentes para vocês, e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Cícero. Nós temos aí 20 minutos para o debate, então não vou monopolizar o resto do tempo que falta para a plateia se manifestar. Eu acredito que foi muito estimulante as falas, né? As pessoas devem ter suas perguntas, mas eu só queria, para um pouco estimular o debate, chamar a atenção para uma questão que é a seguinte, né? Nós tivemos aí um avanço muito grande no plano da normatização e da regularização, por exemplo, dos direitos humanos nos últimos anos, né? Mas, contraditoriamente, né, à medida que mais avançam as tratativas, os tratados, os acordos, né, que garantem os direitos humanos, mais eles são desrespeitados. E o problema da imigração é uma dessas evidências, né? Quer dizer, o problema da imigração ressurge agora no século XXI, tal qual ele existia no século XX. Né? Então, quer dizer, ou até numa situação pior. Né? Então, a despeito desse progresso no regramento dos direitos humanos, etc., nós tivemos um retrocesso. E eu queria um pouco só citar o Richard Rorty, né, quando ele diz que, na verdade, há um paradoxo aí de que quando a gente invoca os direitos humanos, a gente invoca uma ideia de racionalidade, de razão, que é só ocidental, né? E que, portanto, é excludente de todo o resto, né? E talvez fosse o caso de substituir um pouco essa ideia de uma razão universal por algo mais ligado ao sentimento e à possibilidade de uma conversação entre as diferenças. Não há nada de errado em a gente ter os nossos valores ocidentais, eu vou me incluir no Ocidente agora, né? Não há nada de errado a gente achar que os nossos valores ocidentais são bons, né? E não há nada de errado que a gente queira espalhar esses bons sentimentos que nós temos e essas boas razões que nós acreditamos ter para o resto do mundo. Não há nada de errado com respeito a isso. Né? Eu posso, por exemplo, condenar algumas práticas que eu considero desumanas, por exemplo, como aquela coisa que se fazem com as mulheres, né? Como é que chama? Aquela coisa que se faz com as mulheres. Na África, a mutilação da genitália feminina, né? A gente pode achar isso uma coisa absurda, né? Podemos, né, guardar esse valor. Agora, por que não convencer os outros de que os nossos valores são bons?
né? Porque nós temos que impor aos outros esses valores como se eles fossem os únicos possíveis, porque derivados de uma razão transmoral e transcultural. Né? Eu vou só ler um trecho do Hort, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: se nós ocidentais pudéssemos nos livrar da noção de obrigações morais universais criadas por membros da mesma espécie e substituir a ideia de construção de uma comunidade de confiança entre nós e os outros, poderíamos estar em uma posição melhor para persuadir os não ocidentais das vantagens de se juntarem a nós nesta comunidade. Poderíamos ser mais capazes de construir o tipo de moral global, né, que Rawls descreve em The Law of Peoples. Ao fazer tal sugestão, insisto, como em ocasiões anteriores, precisamos separar o liberalismo ligado ao iluminismo do racionalismo articulado ao iluminismo, né? Então, só deixo esse elemento como uma questão para ser discutida eventualmente e passo a palavra para as pessoas da plateia, da audiência, para que se manifestem, perguntem, enfim, o que quiserem. Mas eu vou solicitar que venham até aqui à frente para usar o microfone, né? Porque estamos gravando. De cada vez, Ou então eu posso passar a palavra para o professor Santoro, que eu acho que ele fez algumas anotações aqui Sim. em cima da fala do Cícero. Se o professor quisesse manifestar pelo que Sì. foi estimulado aí pela palestra do Cícero. Certo, non solo, anche delle tue cose ora. Allora, parto dalle cose che diceva Cicero e lo faccio provando a rendere un po' più complessa la storia che ci hai presentato. Il problema del mercato come, se vuoi, unica razionalità o razionalità principale, in Europa nasce molto prima della globalizzazione. Noi abbiamo l'idea che lo Stato deve comportarsi come un attore sul mercato, quindi come un attore privato, che nasce prima degli anni 90. Nasce con quella che noi chiamiamo la crisi fiscale dello Stato, nasce con l'idea del rapporto della trilaterale sull'eccesso di domanda di bisogni che i cittadini riversano sullo Stato e lo Stato è incapace di rispondere. Lo Stato è meno efficiente dei privati nel rispondere ai cittadini. Siamo negli anni 70 quando, non so, Klaus Hoff, O'Connor negli Stati Uniti, Swizzi scrivono queste cose. Questo problema quindi nasce molto prima della globalizzazione. Il problema in cui si dice lo Stato è meno bravo del mercato, è più costoso, meno efficiente nel soddisfare i bisogni privati. Si dice aboliamo la sanità pubblica e diamo i soldi ai privati che li possono spendere andando sul mercato e trovare le prestazioni sanitarie. Siamo 20 anni prima della globalizzazione. Quindi non è un problema della globalizzazione, questo è un problema che nasce molto prima. E di nuovo, se noi andiamo a leggere le lezioni di Foucault degli anni 70 e 80, vediamo che l'idea che il mercato sia il metro con cui si misura l'efficienza dello Stato la troviamo già alla metà degli anni 50, nel primo dopoguerra, quando lui parla dell'economia sociale tedesca e via dicendo. Quindi io non la farei così semplice questa storia. Dall'altra parte non dobbiamo andare a cercare il figlio di Posner per trovare un liberale non sciovinista, nel senso che il Washington Consensus oggi, se vuoi, sostiene tutto quello che diciamo noi. Cioè oggi, in 20 anni, il Washington Consensus si è completamente capovolto. Oggi, se io leggo i rapporti del Fondo Monetario Internazionale, dicono bisogna limitare il mercato. Se leggo i rapporti della Banca Mondiale, dicano bisogna alimentare il mercato, bisogna garantire i diritti sociali, se no si sfascia tutto. Noi abbiamo, se volete, il Washington Consensus all'incontrario, ma questo non cambia la situazione nella percezione dei cittadini. Per cui anche qui sicuramente è vero che il Washington Consensus ha fatto danni inenarrabili
in questo continente più che in Europa, ma ha fatto danni inenarrabili nel mondo. Ma anche qui è un processo più largo. Se noi ci focalizziamo solo su queste cose, secondo me rischiamo di perdere il punto d'insieme. Sicuramente uno dei problemi centrali è, questa è sì un'idea che io la posso rappresentare, se vogliamo andare per autori, Adam Smith contro Poliani. Quando Adam Smith mi scrive la Wealth of Nation, mi dice che la povertà è essenziale al funzionamento del mercato. Cioè, senza la povertà il mercato non funziona. Questa è l'idea che nella ideologia della globalizzazione è stata alla base della cioè l'idea che la globalizzazione sarebbe stata ridistributiva mondialmente, perché avrebbe consentito ai poveri dei paesi poveri di diventare più ricchi al danno di chi era già ricco nei paesi ricchi. Avrebbe ridistribuito e dopodiché avremmo alzato il livello tutti quanti. Questa era la grande promessa della globalizzazione, cioè il contadino della Birmania avrebbe guadagnato di più a danno del contadino europeo, del contadino statunitense, ma dopo 20 anni avremmo avuto che tutti i contadini potevano stare sul mercato. Questa idea è contraddittoria, perché appunto se io prendo veramente Adam Smith, nel momento in cui, come dice lui, il birraio e il panettiere non hanno più bisogno dei soldi, smettano di produrre la birra e il pane e il mercato non funziona più. Questa è una tesi. Questa è anche la tesi che le cose che hanno funzione nella nostra vita hanno un valore sul mercato. Oggi noi abbiamo l'idea che qualsiasi cosa non abbia un valore sul mercato non conta, non sia importante. Pensate a noi stessi, al lavoro che facciamo nelle università. Il nostro lavoro sembra si possa misurare in base agli studenti che inseriamo sul mercato del lavoro, non agli strumenti culturali che diamo per gestire la vita. Questo non conta perché non è valorizzato dal mercato, non ha un prezzo sul mercato. Allora, questo mi sembra un problema molto più grande. Ed è lo stesso problema per cui oggi, se io ragiono, non lo so, come un appartenente al movimento socialista degli anni 70, è incredibile che io, italiano, per dire, mi senta più solidale con chi guadagna 2 milioni al mese e casomai non paga le tasse, 2 milioni di euro al mese, quindi non lo so, 10 milioni di reais al mese e non paga le tasse, piuttosto che con l'africano che arriva con la barca. E io percepisco come un rischio per il mio standard di vita l'africano che arriva con la barca e non chi guadagna 10 milioni al mese. Questo secondo me è un problema grande che non dipende dal mercato, ma dipende da qualche cosa di molto più complesso che rende purtroppo vecchie. Io ho fatto le battaglie sulle mutilazioni genitali e contro la criminalizzazione delle mutilazioni genitali in Italia, sono stato crocifisso prima di tutto dalle femministe per questo, ma questo è un altro aspetto. Ma erano appunto 20 anni fa. Oggi abbiamo un problema molto diverso, che è un problema secondo me sì veramente di strumenti per fronteggiare la realtà, cioè la risposta dello Stato nazionale della sovranità è una risposta difensiva, è una risposta in cui io in fin dei conti non sto facendo nient'altro che chiedere a qualcheduno di fermare un mondo che corre, di cui io non ho più gli strumenti per capire cosa devo fare. C'è un bellissimo saggio, secondo me, in cui si dice che la cultura è molto flessibile, cambia continuamente, non ha confini chiari. Poi ci sono momenti storici in cui le culture si trasformano in ideologie. Noi in questo momento stiamo trasformando le culture nazionali in ideologie, ma lo facciamo proprio perché non abbiamo strumenti culturali per capire il mondo. Cioè, appena pensiamo di aver capito come funziona, quella analisi è diventata già vecchia perché il mondo è cambiato
molto più rapidamente della nostra capacità di ricostruirlo e di comprenderlo. E questo crea paura. Questo crea paura e crea difesa. Cioè, guardate, ora venendo in macchina parlavamo di molti anni fa quando lo Stato di San Paolo voleva diventare indipendente dal Brasile. Noi abbiamo avuto in Europa la frammentazione di tutti quanti gli Stati europei. Cioè abbiamo l'idea che più piccolo è la sovranità, più ci sentiamo sicuri. È l'idea per cui costruiamo mai tanti muri come in questo periodo, perché pensiamo che più piccolo sia l'ambiente, più facile è controllarlo. Se guardiamo e allarghiamo il mondo, capiamo che invece è esattamente l'opposto, cioè i fenomeni sono assolutamente planetari, quindi più piccolo è l'ambiente, più io perdo la capacità di controllare i fenomeni. Ma per fare questo io dovrei avere gli strumenti, e noi non abbiamo gli strumenti. Allora, finché noi giochiamo sul problema del mercato, perdiamo. Problema serio se vogliamo invertire e ricostruire l'unione tra democrazia e diritti, perché se no i diritti perderanno sempre rispetto alla democrazia. Guarda, anche questa cosa, ecco, questa che non tanto l'iperglobalizzazione, ma voi pensate all'ipervalutazione della democrazia. Se voi prendete la letteratura degli scienziati politici della fine degli anni 90, la democrazia era assolutamente non c'era uno scienziato politico che prendeva sul serio la democrazia. La democrazia era assolutamente una finzione in cui un'elite attraverso la propaganda, attraverso la televisione si faceva eleggere. Non c'era nessuna idea di sovranità popolare dentro il funzionamento delle democrazie. Tant'è vero che trovate discussioni come la democrazia reale per equivalere al socialismo reale dei paesi dell'Unione Sovietica. Democrazia non era sovranità popolare, era una competizione di elite. Oggi la democrazia è tornata a essere sovranità popolare. In 15 anni si è capovolto completamente questa idea. Oggi noi diciamo vince il sovranismo perché la gente vuole questo. La democrazia è espressione del popolo e della sovranità. 20 anni fa dicevamo il contrario. Cioè abbiamo anche capovolto le analisi sulla democrazia. Allora, se noi sicuramente il problema è il mercato, sicuramente il problema è assumere il mercato come unico strumento di valutazione, ma non è uno strumento che nasce con la globalizzazione. Quello che la globalizzazione fa è priva, e credo che sia colpa nostra che facciamo come strumento, come mestiere quello di dare strumenti culturali, priva le persone di strumenti capaci di capire cosa gli sta succedendo e di progettare la propria vita. E quando le persone hanno paura di progettare la propria vita, sicuramente sceglieranno la soluzione che sembra difenderle di più nell'immediato. E quindi appunto il problema non è nemmeno il discorso sui diritti umani e chi non ha il linguaggio dei diritti. Il problema è non riconosco nessun diritto se questo minaccia la mia sicurezza minima. E se non cambiamo questa percezione, per cambiare questa percezione ci vogliono gli strumenti, è chiaro che il mercato sarà sempre la soluzione più immediata, perché ti do una cosa e tu me la ridai indietro e tutto il resto voglio essere protetto. Questo è il problema serio, per cui io diffido un poco delle analisi che Cicero usava, perché secondo me ci costringono a una battaglia di retroguardia, cioè con, se volete, la punta dell'iceberg, ma se noi non affrontiamo l'iceberg che sta sotto, perderemo sempre. Ok, entendi a risposta. Ok, professor, graças. Estou de acordo com o senhor em algumas partes, mas realmente discordo a respeito dessa parte do mercado e da globalização, né? Essa é, para mim, assim, é uma... E eu não vou dizer, eu não fui olhar, aprofundar o iceberg por falta de tempo, mas a gente podemos aprofundar cada vez mais. Se a gente for pensar a ideia que o senhor colocou, né? O exemplo que o senhor falou, por que a gente não se importa com quem ganha 2 milhões por mês e acha que isso não é um problema, porque o cara não paga imposto. E a gente acha que é o problema
o imigrante, é justamente essa narrativa, esse enunciado de poder narrativa que a população, de modo geral, entende como sucesso e fracasso. E você nem pensa, na verdade, não existe nenhuma reflexão a respeito justamente desse retrocesso de direitos humanos, porque a ideia de uma pessoa que ganha muito dinheiro dentro da ideia neoliberal de vida, me parece que é justamente essa questão que não tem nenhum problema. Isso vai fazer outros aspectos muito particulares a partir da década de 90. A partir da década de 90, você tem, pela primeira vez mesmo, empresas que são maiores que estados. Você tem, assim, a partir do número, tem 160, a ONU tem 193 países, a partir do número 30, país número 30, já existem empresas que faturam mais do que o PIB de países com 200 milhões, 300 milhões de pessoas. Opa, meu computador me avisou que acabou. Né? Isso faz, me parece, professor, né, que isso traz dentro de uma perspectiva de questionamento cada vez maior da ideia de coisa pública, que pode ter tido na década de 70, mas que daí, a partir da década de 90 você tem, aí agora principalmente, né, a ideia de que empresários devem gerir a coisa pública porque eles têm sucesso, né? O próprio no Brasil, né? Na Itália agora também, né? Nos Estados Unidos, né? Então os empresários, quem domina o dinheiro, quem tem a possibilidade, quem é o vencedor do sistema é o empresário bem-sucedido, e ele agora vai tomar conta também da coisa pública. E são coisas completamente diferentes. Isso é um fenômeno, me parece, né? É uma narrativa um pouco diferente. A gente poderia pensar, né? Mas, inclusive, todo mundo tinha uma expectativa do que o Foucault, ele estava terminando de escrever quando ele morre, né? Sobre essa ideia, quando ele enfrentar essa mudança de capitalismo mais tradicional, de estados nacionais, para capitalismo sem fronteiras, que é essa racionalidade neoliberal. Então, me parece que quando a gente oculta as fronteiras e retira a capacidade de diálogo dentro de um aspecto político, é realmente muito diferente essa perspectiva do neoliberalismo. E eu gostaria também, só para terminar, me parece que a infusão subjetiva dessa nossa racionalidade, ela é um pouco, talvez mais radical, né? Inclusive, se as fosse fazer essa, embora não seja universal, concordo com o senhor, né? Vamos pensar, um dos grandes reflexos ou motivações, talvez, de organizações que se colocam contra os Estados Unidos é justamente por não aceitar essa narrativa, essa ideia de produto, de coisa, né? Ter outras... tem outros objetivos. Só para terminar, a gente poderia colocar a dificuldade que culturas não ocidentais, absolutamente ligadas com o empreendedorismo, né? Eu estava olhando aqui, eu queria lembrar de uma notícia aqui, o Macron mesmo, na França agora, né? Ele diz assim, empreendedorismo, ele quer, a ideia de cidadania agora é ser empreendedor. Imagina, a França, que é o país mais, né, calcado em direitos sociais. Mas a gente observa até na América Latina. Você vai para a Bolívia... Exato, essa ideia, né, radical. Para terminar, se um dia o senhor for para a Bolívia, né, vai ser muito interessante a não aceitação deles dessa ideia de produção e de concorrência, né? Eu estava uma vez um dia numa pousada, num hotel, e alguém me falou assim: nós fechamos às 10 horas. A las 10 cerramos. Como assim? Como é que eu vou entrar? Eles trancam a porta e vão embora. Como é que eu vou entrar assim? Não. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro trabalhando para vocês. Eu tenho na família. Tipo, a minha vida não é o trabalho. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse tipo de restrição. E daí por isso são taxados de preguiçosos, né? São taxados, todos os indígenas sempre foram taxados de preguiçosos, sempre foram taxados de não civilizados, de que não serviam, simplesmente porque eles não aceitam essa nossa loucura. Né? Bem, já são 8h05 e nós temos de terminar o debate, mas teria tempo para uma pergunta, se vocês quiserem dirigir alguma pergunta aos professores. Um de cada vez. Bem, a gente assustou.
Bem, ficamos por aqui então. Eu agradeço muito aos professores Cícero e ao professor Santoro. Muito obrigado, boa noite. Ficamos por aqui.